Insanidade é fazer a mesma coisa várias vezes achando que vai ter um resultado diferente. Eu quero lhe dizer, Deus quer que você saiba disso. Você pode ter paz, mas terá que olhar para a sua vida e estar disposto a mudar algumas coisas. Obrigada por estar comigo hoje. Acredito que vamos ter um tempo muito bom compartilhando a palavra sobre estresse e sobrecarga. Você já foi ao médico com dor no corpo, enxaquecas, com problemas de estômago ou de sono e te disseram assim, é só um estresse? Isso aconteceu comigo e eu fiquei com muita raiva. Eu não admitia que não dava conta de fazer tudo. Acho que por anos fui ao médico com várias queixas diferentes e eles diziam, é apenas estresse. Isso me deixava brava. Isso não pode ser só estresse. Todos temos algum tipo de estresse. E Deus, Ele preparou nossos corpos para lidar com uma quantidade de estresse. Mas quando perdemos o equilíbrio, ficamos doentes, ranzinzas, difíceis de se conviver, explodimos por pequenas questões e outras coisas do tipo, sabe? E assim abrimos uma porta para o diabo. 1 Pedro 5,8 nos ensina que precisamos ser bem equilibrados, porque o nosso adversário, o diabo, vagueia ao nosso derredor, rugindo como um leão feroz, buscando a quem ele possa devorar. Então, quando você está desequilibrado, estressado, isto abre a porta para o inimigo entrar em sua vida e fazer com que você se comporte de uma maneira que é ruim. Mas Jesus vivia cercado por situações estressantes e ainda assim estava sempre em paz. Falaremos disso daqui a pouco. Eu tenho um pequeno exemplo que quero te mostrar. Isto é uma mochila e vou colocá-la aqui em cima, mas digamos que essas pedras aqui são... Eu me levantei de manhã e está tudo bem, então... Digamos que eu vejo um pequeno pedaço de grama no meu quintal que parece que talvez tenha algum tipo de fungo. Isso meio que me incomoda, mas... Sabe, isso não é tão horrível assim. E então olho para cima e... Meu vizinho não corta sua grama há 2 semanas e parece terrível e eles realmente não cuidam muito bem da casa. Isso me irrita porque isso afeta a minha casa e então eu... Fico carregando isso por aí. E então, digamos que eu tenho uma grande discussão com o meu marido. Cara, ele me deixou brava. Agora, isso foi um pouco maior e essa coisa está ficando mais pesada. E então, eu vou trabalhar e teve um acidente na rodovia e eu fiquei presa no trânsito por 2 horas e eu vou me atrasar para o trabalho. Meu chefe não vai gostar nada disso e eu estou preocupada com isso. Finalmente, chego no trabalho e eu não consigo encontrar uma vaga. Fico rodeando e porque eu estou atrasada não consigo achar mais uma vaga. Bem, agora estou ficando mais estressada a cada minuto, sabe? Eu estou pensando em tudo isso, minha grama está ruim, meus vizinhos me irritando, o trânsito está horrível, eu briguei com meu marido e por aí vai. E então, eu recebo uma ligação do banco. Minha conta estourou. Como é que a minha conta pode estar estourada se eu tenho dinheiro lá no banco? Obviamente, algo está errado com a minha contabilidade ou com o meu banco, mas eu não posso fazer nada até chegar em casa, então tenho que carregar isso o dia todo. Bem, então, eu passei todo o meu dia, mas tenho essa coisa. Agora estou carregando essa carga o dia todo. O dia todo. As horas estão passando, eu estou carregando este peso e isso está me arrastando para baixo. Este é um bom exemplo do que acontece quando ficamos tentando fazer tudo o que precisamos, mas ao mesmo tempo ficamos preocupados e estressados com todas essas coisas na cabeça que não precisamos ter na cabeça, porque a Bíblia diz que podemos entregar todos os cuidados a Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Então, adivinha, se eu acreditar nisso, eu posso largar essa carga. Cara, eu já me sinto melhor.
E quer saber, se você está sobrecarregado hoje, pode fazer exatamente a mesma coisa. Você pode largar sua carga bem rápido e entrar em um lugar de paz. Jesus nunca nos pediu para carregar a carga. Ele disse: entregue seus cuidados a mim, porque eu cuido de você. Jesus estava sempre em paz e ainda assim foi rejeitado pela família e amigos. Ele era tão bom e ainda assim foi acusado de ser mau. Ele nunca foi deixado em paz pelos doentes necessitados que constantemente queriam a ajuda dele. Então, ele não conseguia nem descansar ou comer porque as pessoas estavam constantemente querendo a sua ajuda. Talvez você se sinta assim em sua própria casa, é como se não pudessem sentar porque as crianças precisam disso, o marido daquilo, e a sua mãe liga e você fica... Os discípulos precisavam de muita correção e ele os estava orientando para levarem o evangelho para o mundo inteiro. E ele tinha pouco tempo para isso, eles agiam como bebês a maior parte do tempo. Um dos seus discípulos o traiu por 30 moedas de prata. Pedro negou que o conhecia 3 vezes. Na hora que ele mais precisou, os discípulos adormeceram, quando ele tinha acabado de pedir a eles para orar com ele por 1 hora. Mas mesmo no meio de tudo isso, Jesus permaneceu em paz. Toda vez que você pensa em Jesus, você nunca pensa em alguém que fica frustrado e agitado e preocupado. Sabe, uma das razões era porque ele sabia como se afastar das multidões quando precisava ir a um lugar e orar, se refrescar e confiar em seu Pai Celestial com todos os problemas que ele tinha. Jesus entendia as fraquezas dos homens e não tinha expectativas irreais com relação a eles, sabe? Então ele nem ficou tão surpreso quando seus discípulos fizeram algumas coisas que fizeram, porque ele sabia que a carne humana, ela, quando é tentada, muitas vezes ela vai ceder. Eu amo Filipenses 4, 6 e 7. Eu medito muito sobre essa escritura. Não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo com oração e súplicas e com ação de graças. Cada uma dessas coisas são importantes, que seus pedidos sejam conhecidos diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e mentes em Cristo Jesus. Não temos que nos apegar aos nossos problemas. Podemos orar e entregá-los a Deus e sermos gratos. E uma das coisas que nos ajuda é, em vez de ficar chateado com os problemas que você tem, ser grato pelos problemas que você não tem. Talvez você esteja frustrado por estar com uma dor de cabeça, mas não tem um câncer. E não importa o tipo de problema que temos, há sempre um problema pior que poderíamos ter, por isso devemos agradecer a Deus por nos proteger desses problemas. A paz é tão maravilhosa. Colossenses 3,15 na Amplificada diz que a paz haja como árbitro em sua vida, continuamente, decidindo e estabelecendo pela verdade todas as perguntas que surgem em sua mente. Então, o que faz quando tem uma decisão a tomar bem? Eu não preciso fazer nada que eu não tenha paz a respeito. Causamos muitos dos nossos problemas porque fazemos coisas que, no fundo, sabemos que não vão funcionar, mas é o que queremos, então nós fazemos a si mesmos, sabe? Sejam gratos, olha aí de novo, sejam gratos, apreciativos, dando louvor a Deus sempre. Eu amo esta escritura, 1 Pedro 3, 10 e 11 na Bíblia Amplificada, que aquele que quer desfrutar a vida e ver dias bons, quer sejam assim ou não, agora ouçam, mantenha sua língua livre do mal. O que falamos afeta a nossa alegria. Mantenha seus lábios longe da malícia, traição e engano, e que se afaste da maldade e a evite e faça aquilo que é certo. Veja isso, que busque a paz. Veja, às vezes você tem que buscar a paz, você tem que procurá-la, não pode ficar esperando que ela caia em você. Seja livre de tudo, paixões agitadas e medos, conflitos, e busque-a com fervor.
E, cara, a Bíblia Amplificada diz claramente, não apenas deseje relações pacíficas com Deus, com seu próximo e consigo mesmo, mas persiga e busque isso. 3 áreas onde precisamos ter paz. Paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com as pessoas. E todas essas são coisas que você terá que buscar e perseguir. E também orar e estudar. E fazer um esforço para praticar. Há muitas coisas que causam estresse. Todas as pressões do mundo. Deixar a tecnologia moderna te governar em vez de você governá-la. Dizer sim para coisas que você não quer fazer a fim de manter as pessoas felizes. Sim, devemos fazer coisas que as pessoas querem que façamos. Temos que fazer coisas para elas, mas não se for alguma coisa que Deus não quer que façamos. Sabe, não confiar em Deus vai trazer estresse em nossas vidas. Complicar coisas que poderiam ter sido simples. Eu era muito boa em complicar tudo, sabe? Mas quanto mais simples as coisas são, mais poderosas são. Não dormir o suficiente fará com que você tenha estresse. Ter uma má alimentação, nunca se exercitar o exercício físico alivia o estresse. Preocupação, raiva, se envolver em coisas que você deveria ter ficado fora. Sabe, se você tem estresse na sua vida, não pode continuar fazendo a mesma coisa de novo e de novo e esperar que algo mude. Dizem que só um tolo acha que pode fazer o que sempre fez. Se você tem estresse em sua vida não vai mudar automaticamente. Você vai ter que mudar alguma coisa. O mundo não vai mudar, então você tem que mudar. Eu estava reclamando da minha agenda uma vez e Deus me disse, Joyce, você faz seus horários, se você não gosta, mude isso. E se você eliminar tudo da sua vida que não está dando frutos, poderia se livrar de muito estresse. Aprenda a dizer não. Eu tive que dizer não para uma pessoa esta manhã, eu imagino que ela não gostou, mas eu sabia que era a coisa certa a fazer. Muitas vezes fazemos o que é melhor para os outros, mas no processo estamos nos matando e eu posso garantir que as pessoas te deixarão fazer isso? Insanidade é fazer a mesma coisa várias vezes achando que vai ter um resultado diferente? Eu quero lhe dizer. Deus quer que você saiba disso. Você pode ter paz, mas terá que olhar para a sua vida e estar disposto a mudar algumas coisas. Em Mateus 11, 28 a 30, Jesus nos dá alguns conselhos muito sábios. Ele disse, venha e aprenda de mim. Se você está sobrecarregado e cansado, venha a mim. Venha até mim e veja como faço as coisas. Não sou duro, ríspido, mordaz, nem pressiono, mas sou humilde, gentil e manso e simples. Deus, Ele nunca lhe dará mais para fazer do que você possa fazer com paz. Cara, eu gosto disso. Eu digo isso. Deus nunca lhe dará mais para fazer do que você possa fazer com paz. Eu quero me lembrar disso. Da próxima vez que eu ficar estressada, eu tenho muito o que fazer, meu Deus. Então eu tenho que perceber que estou fazendo algo que não foi Deus que me mandou fazer, porque é lógico, se Deus quer que nós andemos em paz, Ele não vai nos dar mais para fazer do que conseguimos fazer em paz, nós que assumimos as coisas, muitas vezes pelas razões erradas. Sabe, havia 4 coisas que Jesus fez para permanecer em paz. Ele confiou em si mesmo e entregou tudo a Deus, que julga de forma justa. Ele orou e ele sabia quando ficar quieto. Ele nem se preocupava em responder as perguntas estúpidas que as pessoas faziam ou se defender das acusações. Quando ele já sabia que encontrariam outra razão para criticá-lo, não importava o que ele fizesse. Ele sempre perdoava aqueles que o machucavam. Perdoou a Pedro. Ele orou na cruz para que Deus perdoasse os seus crucificadores. Ele ensinou seus discípulos a perdoar. Vou dizer algo que te estressa, é ficar com raiva das pessoas, odiar as pessoas, se ressentir das pessoas. E veja, eu tinha uma ideia mal concebida, achava que eu era muito forte para o estresse. Não, eu não estou estressada. Não é isso que está errado comigo. Mas finalmente tive que admitir que era isso que estava errado comigo quando
Há alguns anos atrás, eu praticamente desmoronei. E, honestamente, eu ainda lido com algumas coisas físicas como resultado de me esforçar e forçar e forçar e forçar e forçar, até que eu simplesmente não aguentei mais. Todo mundo tem seus limites e você tem que admitir qual é o seu. Isso não significa que você é fraco, você é sábio sem entender quais são os seus limites e se ater a eles. Deixe-me falar sobre mais algumas coisas que causam estresse. A pressão do mundo, a tecnologia moderna, acho que já falei sobre isso. É disso aqui que quero falar. Você pode aprender a trabalhar com mais inteligência e não com mais força. É o que estou fazendo agora. Eu estou fazendo mais do que nunca e não estou trabalhando tão duro quanto no passado porque trabalho de forma mais inteligente. Eu estou dizendo não para coisas que realmente preciso dizer não e não estou preocupada se as pessoas ficam bravas ou não. Todas as vezes que alguém te pede para fazer algo, eles querem ouvir o sim, eles não querem ouvir o não. Você pode ir ao banheiro sem ter que levar o celular? Examine a sua vida e elimine tudo aquilo que não está dando bons frutos. Quanto tempo você passa ouvindo as pessoas reclamarem e que não têm nenhuma intenção de fazer nada sobre o problema delas? Quanto tempo gasta assistindo coisas realmente tolas na sua televisão? E as tomadas de decisões, sabe? Isso é um grande estressor. Em nossa sociedade hoje temos o que eu chamo de sobrecarga de escolhas. Nós temos tantas escolhas que fica confuso tentar comprar qualquer coisa. No supermercado médio, por exemplo, tem mais de 49 mil itens. Existem 29 tipos diferentes de M&Ms, só de M&Ms. Sabe, quando eu era criança, você tinha o M&Ms. Você não tinha que escolher entre 29 tipos? Existem 250 tipos diferentes de cereais? Cereal seco, 250 tipos? Ah, meu Deus! Pense nos vários tipos de geleia, pão, biscoitos e remédios para dor de cabeça, sinusite e gripe. Eu me lembro de ir uma vez a uma farmácia para comprar algo para minha sinusite. E, honestamente, eu vi tantas marcas e li tantos rótulos, porque saí de lá sem nada porque não pude decidir o que comprar. Temos sobrecarga de escolhas. Sabe, eu tenho mais roupas do que jamais tive na minha vida. Como posso chegar na frente do armário e não saber o que vestir? Isso acontece há mais de 500 canais nas antenas parabólicas e ainda assim não encontramos nada para assistir. Quando eu era criança, nós tínhamos 3 e não tinha nenhum problema, sabe? Na verdade, escolhas demais podem nos paralisar. Então, eu quero te encorajar hoje a tomar uma decisão. Digamos que você vá ao supermercado comprar cereal. A primeira opção que achar certa para você, compre. Nem se incomode em olhar todos os outros. Eu aprendi que até na decoração de uma casa, temos uma tendência, vemos algo que realmente gostamos, mas queremos olhar tudo na loja para ver se não há algo que gostamos mais ainda. Bem, eu faço assim. Eu gosto disso, vou levá-lo. Uma senhora me disse uma vez, eu não consigo te acompanhar. Você toma as decisões tão rápido. Mas eu lhe digo, tomar decisões quando você precisa tomá-las e não ficar confuso ou dividido, isso vai tirar muito estresse de sua vida. Faça um esforço para simplificar sua vida. Não se comprometa demais. Seja comprometido, mas não se comprometa tanto. Ore em vez de tentar fazer as coisas acontecerem que só Deus pode fazer acontecer. Não se ofenda facilmente, não seja tão sensível. Dê misericórdia às pessoas em vez de tentar se vingar. Sempre acredite no melhor das pessoas. Quando precisar de ajuda, então peça. Quando pecar, admita. Peça e receba o perdão. Não tente ser o melhor amigo de todo mundo, porque vai acabar não sendo amigo de ninguém, sabe? Comece hoje a derrotar o estresse. Agora você já assistiu a este programa? Pode até dizer, isso foi bom, mas então vá em frente e viva sua vida sempre estressado.
Ou você pode tomar uma decisão hoje que você vai fazer algo sobre o estresse em sua vida. Lembre-se, ninguém vai vir e fazer isso por você. E você terá que fazer algumas mudanças, sabe? Eu quero repetir isso. Sua vida não vai mudar automaticamente. Você terá que tomar algumas decisões e fazer algumas mudanças. E não espere que todo mundo goste, porque eles não vão gostar. Eles não vão. E sabe, uma das coisas que vai te impedir de se estressar, e eu não quero ser rude, mas cuidar apenas da sua vida, sabe? Fique longe das coisas dos outros. Não dê conselhos às pessoas que não te pediram. Seja sovina com as críticas e generoso com os elogios, sabe? Não importa o que aconteça em sua vida, creia que Deus pode fazer tudo cooperar para o seu bem. Ria, 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 então ria mais um pouco. Na verdade, rir é preciso. Os cientistas descobriram agora que a felicidade reduz o estresse. Não é incrível? Mas Deus nos disse há milhares de anos atrás, e está registrado em Provérbios, um coração feliz é como um remédio. Às vezes, o campo da ciência e da medicina são engraçados. Eles acham que inventaram algo grande, mas Deus já tinha isso em sua palavra. Todos temos pontos fortes e pontos fracos. E precisamos agradecer a Deus pelas coisas em que Ele nos fez fortes e confiar nele pelas coisas onde não somos fortes. E você não precisa querer ser como todo mundo. Bem, eu gostaria de saber cantar como você. Eu queria me parecer com você. Eu gostaria de ser magra como você é. Eu gostaria que meu cabelo fosse igual ao seu. Eu gostaria. Bem, sabe, você não vai se parecer com outra pessoa ou ser outra pessoa. Você é você e terá que ficar satisfeito com você. Terá que ser feliz com você porque você é quem você é. E se tem algo que você não gosta em si, que você pode mudar, mude, mas se não pode, então, seja feliz consigo. Lembre-se, esteja em paz consigo. Paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com o seu próximo. Se está com um monte de dívidas opressivas que estão causando estresse em sua vida, então comece hoje, não adie, comece agora a sair da dívida. Pare de fazer compras no cartão de crédito, comprando coisas que você realmente não precisa. Só compra porque, eu não sei, às vezes compramos coisas só porque estão em ofertas. Eu digo às pessoas, às vezes compramos coisas e quando precisamos delas nem sabemos onde estão. Encare o estresse de frente. Assuma a responsabilidade pelo estresse que você tem e não fique culpando os outros por isso. Sabe, eu não sou do tipo chorona, mas seria muito fácil eu me debruçar em lágrimas hoje, porque sinto que as pessoas estão desesperadas. Para talvez ouvir um pouco disso de vez em quando. Estou muito feliz por você estar aqui, estou feliz por estar aqui e que estejamos juntos. Vamos ter um momento maravilhoso. E há uma mensagem muito singular que eu vou ensinar hoje aqui. E é algo que eu sinto que Deus colocou no meu coração. E sinto que é algo que muitas pessoas vão apreciar quando começarem a pensar nisso. Esta mensagem se chama Está tudo bem não estar bem. Está tudo bem não estar bem. Realmente sinto que precisamos nos tornar autênticos na igreja, sabe? E ser honestos sobre o que estamos passando. Ser honestos uns com os outros. E acho que há algumas razões para as pessoas terem um pé atrás com isso. A maioria das pessoas não são muito boas em guardar segredos. Isso também é algo que eu acho que precisa mudar, sabe? Nós precisamos aprender a não contar as coisas das outras pessoas. Quero dizer, a Bíblia nos ensina a respeito da discrição. E discrição significa que você não é tagarela. Diz assim uma das traduções, sabe?
A história da pessoa é dela e, sendo assim, ninguém precisa te dizer não conte a ninguém. Isso deve ser uma coisa do seu coração. Você nunca fala a vida de ninguém, a menos que a pessoa diga, tudo bem, pode contar isso. Eu acho que a outra razão pela qual pessoas não são totalmente honestas, às vezes, é sobre o que estão passando, é porque nos ensinaram que se você é uma pessoa de fé, que... Não sei se ensinaram isso ou se a ideia que as pessoas têm de que você deve estar sempre bem. Se sua fé é forte o suficiente, então, Deus te abençoe, Deus é sua força. Somos ensinados a ser positivos e todas essas coisas estão certas, não há nada de errado com isso, sabe? Mas acho que temos que encontrar um equilíbrio para que as pessoas sintam que podem se abrir, porque somos irmãos e irmãs em Cristo, somos uma família. E eu acho que tem muitas pessoas que estão vivendo solitárias, isoladas, quase que com as suas vidas escondidas, porque não sentem que podem dizer, eu estou passando por um momento difícil, ou eu não estou bem, ou eu estou sofrendo, ou o que quer que seja. E por alguma razão, há várias semanas, comecei a notar que, sabe, todos temos essa coisa de como você está. Isso é uma espécie de saudação, como você está? E, virtualmente, quase todo mundo diz, eu estou bem. Está tudo bem? Graças a Deus. E um dia eu pensei, quer saber? Eles não estão bem. Não está tudo bem. E será porque as pessoas têm tanto medo de dizer, sabe, eu estou passando por lutas agora, nós ainda podemos ser positivos e dizer a verdade às pessoas. Eu sinto que haveria muito mais liberdade para as pessoas se sentissem que podem fazer isso. E realmente acho, vamos ver uma escritura mais tarde, mas porque a Bíblia diz, confesse suas falhas uns aos outros. Eu acho que às vezes só de contar algo para alguém, especialmente as mulheres, precisamos desabafar. E claro, você pode fazer isso com Deus, mas às vezes precisamos daquele toque humano de uma outra pessoa que diz, ei, eu entendo e lamento que esteja passando por isso, vou orar por você. E é sobre isso que eu quero falar. Porque para ser autêntico, você tem que ser capaz de dizer a verdade. Sem medo das pessoas te julgarem, te criticarem, pensarem que você não tem fé. Porque, na verdade, todos nós passamos por coisas, sabe? Então, por que se alguém disser eu tive uma semana difícil, por que nós julgaríamos isso como se a pessoa não tivesse fé ou não devesse se sentir assim? Quando, se formos honestos, todos nos sentimos assim, às vezes. Mas nós não queremos contar a ninguém. Talvez você conte se tem um bom amigo ou algo assim, mas, sabe, a outra ponta de estar desequilibrado é ser alguém que reclama o tempo todo de tudo o que está passando. Sempre estão passando por algo. E eles ficam falando e falando e falando e falando e falando. Então, o equilíbrio é sempre algo importante. A autenticidade é deixar de lado quem nós achamos que nós devemos ser e nos tornar quem nós realmente somos. Eu amo isso porque, sabe, às vezes nós sentimos um monte de expectativas de um monte de pessoas, mesmo que às vezes elas não tenham nos dito que têm estas expectativas, nós achamos que elas têm. Mas o que eu quero mesmo é que sejamos livres para sermos verdadeiros uns com os outros. Então, infelizmente descobrimos que se formos verdadeiros uns com os outros, nem todos guardam seus segredos. E eu acho que isso é muito triste. E sabe, houve uma garota, eu tive boas confirmações de que Deus queria que eu ensinasse isso. Teve uma moça na semana passada, que eu conheço há muitos, muitos, muitos anos, e ela disse assim,
disse, eu queria te dizer uma coisa, mas posso ter certeza que você não vai contar isso a ninguém. Eu disse, com certeza. Eu aprendi a ficar com a minha boca fechada. Então, ela me contou algumas coisas que tinham lhe acontecido há uns 35, 40 anos atrás. E então eu pensei, é triste demais ela precisar manter isso como fardo por 40 anos. E eu percebi que não havia ninguém que ela pudesse confiar para contar. E quando terminou, ela disse, bem, o que você acha? Eu disse, eu acho que você fez exatamente o que tinha que ser feito ao abrir o coração. Você colocou um ponto final no problema. Eu realmente acredito que às vezes só de você colocar para fora. Por que as pessoas vão para um aconselhamento? O que você faz quando vai a um conselheiro? Eu acho que é uma profissão maravilhosa, não quero fazer isso parecer minimizado, mas você paga a pessoa 100, 125, 150 dólares por hora para te ouvir falar? E na verdade o que você está fazendo é contar suas coisas para alguém que por lei não pode sair falando. Mas precisamos ser capazes de fazer isso uns com os outros. Agora, obviamente, temos que usar a discrição também, porque nem todos conseguem ser confiáveis e você também não deve saber das coisas de todo mundo, mas todos devemos encontrar uma maneira de sermos honestos, sem parecer que não temos nenhuma fé, sem parecer que somos negativos. Então, às vezes, estamos bem? E quanto mais espiritualmente maduro você é, mais frequentemente pode ser assim. Porque quanto mais maduro espiritualmente você se torna, pode estar tendo um monte de problemas e isto realmente não incomoda você? Porque você já tem experiência com Deus e sabe como tudo vai acabar no final? Mas não importa o quão espiritualmente maduro você seja. Pelo menos esta tem sido a minha experiência. Eu tenho andado com Deus há muito tempo, eu estou na palavra há muitos anos. E todos temos dias de fraquezas. Eles podem não ser muito frequentes, mas todos temos dias em que, sabe... Vejam Elias, por exemplo. Vamos ver a história desse homem. Ele foi um grande homem de Deus. Fez grandes feitos num dia e no outro ele queria se matar. E se isso pôde acontecer com ele, pode acontecer conosco. Jesus na cruz. Deus meu, por que desamparaste a mim? Isso é o quão ruim pode ficar se você realmente sentir que Deus te abandonou, sabe? E então, nem sempre estamos bem. E não há nada de errado em dizer, sabe? Eu tive uma semana muito difícil, gostaria de uma oração, mas eu sei que Deus vai fazer algo de bom com isso, sabe? Esse mas Deus é a coisa que sempre muda tudo. E é incrível a frequência com que encontramos isso nas Escrituras. Na verdade, pesquisei. Mostre-me as Escrituras que contêm mas Deus. E apareceram umas 20 imediatamente. E em algumas das Escrituras que vou ler, você vai ver que alguns dos maiores homens de Deus que estudamos e admiramos e gostaríamos de ser como eles eram, sempre disseram a verdade sobre como se sentiam, como estavam passando, sabe? Mas também sempre colocaram mas Deus ali. Eles sempre terminavam com a fé e podemos ser assim também. Se a pessoa com quem está tratando só fica especulando o que algumas pessoas fazem e não deveriam fazer, você pode dizer a elas de uma maneira educada, eu realmente não quero continuar a falar sobre isso, porque acho que isso não vai ajudar a mim nem a mais ninguém, mas eu realmente gostaria da sua oração. Eu apreciaria a sua discrição e que mantenha isso privado. Então, o que você acha? Isso parece com alguma coisa que alguém possa... Que alguém aqui... Vamos levantar as mãos se você acha que precisamos disso. Tudo bem. Discrição. A palavra discrição que está em todo o livro de Provérbios é a qualidade de se comportar ou falar de forma a evitar causar ofensas ou revelar informações privadas.
Se eu tivesse tempo de perguntar a cada um, mas não tenho, então apenas me pergunto, quantos de vocês podem dizer: eu acredito 100% que eu posso contar qualquer coisa para aquela pessoa e que ela não contaria a ninguém? Tenho a sensação de que não há muitos que teriam uma longa lista. E o mais triste é que alguns de vocês não teriam ninguém. Não haveria ninguém que você pudesse dizer: eu sei que eu sei que eu sei que não contariam a ninguém. Me pergunto, quantas pessoas tomam remédios para ansiedade ou depressão ou alguma outra coisa, um tipo de dificuldade emocional que não se atreveria a contar a ninguém, sabe? Porque esta área em particular tem um estigma ligado a ela como a nenhuma outra. Não temos problemas em contar que tomamos remédio para depressão? Ou que estamos tomando remédios para qualquer outra coisa, diabetes ou remédio para o coração ou outros, mas com certeza não queremos contar para ninguém que estamos tomando remédio para transtorno bipolar ou, sei lá, seja qual for o caso. E aqui novamente eu tive uma grande confirmação, e geralmente essas cartas nem sequer chegam até mim, mas eu recebi uma carta, não me lembro como a recebi, mas uma garota perguntou: você é tão aberta e fala de tantas coisas que nos ajudam tanto, Joyce? Mas eu nunca ouvi você falar sobre remédios para a ansiedade. Você poderia, por favor, falar disso? Para que aqueles de nós que tomam possam parar de se sentir julgados e criticados. Então, eu vou contar para você e para o mundo todo que eu tomo remédio para ansiedade. E que, na verdade, eu já o tomo há um longo tempo. Não significa que eu não tenha fé? Não. Significa que Deus não curou a mim? Não significa que eu não confio em Deus? Mas Deus trabalha de diferentes formas. E eu creio que cada pedaço de tecnologia médica que é boa vem de Deus. Ele é a nossa cura. Mas a Bíblia não diz que Ele sempre nos cura milagrosamente. E eu li uma história sobre um pregador que sofreu com depressão por muitos e muitos anos, sabe? Não me lembro o nome dele, se eu lembrasse você saberia se eu falasse. E os médicos finalmente conseguiram que ele tomasse. Receitaram para ele um remédio chamado Prozac. E ele disse que aprendeu a todas as manhãs, quando ele jogava aquela pílula branca na boca, a agradecer a Deus por ela. Porque aquilo mudou a vida dele. Agora, eu hesito em dizer às pessoas, embora eu geralmente conte tudo por qualquer motivo, eu não quero que todos digam: cara, se a Joyce toma isso, vamos tomar o frasco inteiro. Não quero que isso seja uma licença para que as pessoas não tentem resolver as coisas sem fazer isso. E eu fiz isso por muitos e muitos anos, e meus médicos finalmente disseram: Joyce, você está sofrendo sem necessidade, então, por que alguém como eu, que conhece a palavra e acho que tem um ótimo relacionamento com Deus, por que eu precisaria de remédio para a ansiedade? Bem, nos primeiros 15 anos da minha infância, fui abusada sexualmente pelo meu pai. E você diz que Deus te libertou. E libertou, mas temos coisas em nosso corpo físico que, enquanto tivermos nesse corpo, até termos nosso corpo glorificado no céu, ainda podemos ter problemas assim. Se você caiu e quebrou a perna em 5 lugares, sabe, quando era pequeno, há uma grande chance de você sempre ter uma fraqueza nessa perna, sabe? Então pare de olhar para as emoções como se elas fossem uma área muito diferente do resto do seu corpo, porque as suas emoções podem ficar doentes ou danificadas
como qualquer outro órgão que você tem no corpo, por causa de ter sido abusada e da minha mãe não fazer nada a respeito, mesmo sabendo de tudo, pelo fato de viver numa casa cheia de medo e cheia de raiva, reclamações, gritarias e bebedeiras e tudo aquilo que caminha junto com isso. E embora isso não tenha acontecido com todos aqui, já aconteceu com muitas pessoas, e se não foi isso, algo semelhante a isso. Por causa disso, eu realmente não sentia nenhum mérito ou valor, porque os meus pais nunca falaram comigo de uma forma que me traria isso. Então, quando eu saí de casa, eu praticamente trabalhei até a morte, tentando provar que eu tinha algum tipo de valor. E mesmo quando eu entrei no ministério, eu ainda fazia isso, eu estava fazendo para Deus. E só Deus sabe o quanto trabalhei para chegar de onde comecei para onde estou. Eu olho para trás e penso, como eu sobrevivi a tudo. Eu passei por várias grandes cirurgias na minha vida. Câncer, 2 próteses de quadril, histerectomia. E você pensa, dona, você tem que ouvir pregações sobre cura? Bem, veja, é com isso que nós temos que parar e assumir que se alguém toma a rota médica em vez da rota milagrosa, vamos, que há algo terrivelmente errado com ele, sabe? E honestamente eu creio que ouvi de Deus os meus ensinamentos, então honestamente acredito que isso provavelmente ajudará mais pessoas do que sequer podemos imaginar. Acho que temos que bater na cabeça desse demônio para que as pessoas possam parar de se sentirem condenadas e temerosas se não sentem que podem ter um milagre toda vez que passarem por uma situação na vida. E é tão ruim quando nós julgamos alguém que talvez esteja lidando com algo com o qual nunca lidamos, mas certamente temos uma opinião sobre como deve lidar com aquilo. Vamos, preciso repetir isso? Muitas vezes temos tantas opiniões sobre o que as pessoas devem fazer, mas elas estão lidando com coisas que nunca passamos ou lidamos em nossas vidas. Então, ainda pior hoje, não existe o bom senso de não colocar isso nas mídias sociais e contar para o mundo todo. Me desculpe, mas isso é ruim, 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 quando elas agem assim. Eu também tenho um adenoma em uma das minhas glândulas suprarrenais. E o que isso é? É um tipo de tumor, mas ele não é canceroso, ele não cresce. E talvez seja para a minha vida toda, mas meu médico disse que isso pode causar estragos nos meus hormônios ou nos meus neurotransmissores. E eu tenho um sistema imunológico muito forte, sabe? Mas minhas glândulas suprarrenais são fracas. E é por isso que eu tenho que ter cuidado com o estresse excessivo na minha vida, sabe? E eu levei... Bem, eu estou com 78 anos e me levou... Foram muitos anos para descobrir isso. E várias vezes fiquei muito doente e nós precisamos parar de fazer isso a nós mesmos e fazer o que precisamos fazer. Agora, eu não me importaria se alguém aplaudisse isto, viu, gente? De verdade. Vamos pensar sobre alguns homens na Bíblia e vamos ver como eles lidaram com seus problemas. Paulo, 2 Coríntios 1, 8 e 9. Quero que você ouça, porque isso é muito bom. E pergunte, será que eu teria coragem de fazer isso? Não queremos que fiquem desinformados, irmãos, sobre os problemas que experimentamos na província da Ásia. Estávamos sob grande pressão, muito além da nossa capacidade de suportar, de modo que desesperávamos até mesmo da própria vida. Vamos, este é Paulo, ele escreveu 2 terços do Novo Testamento.
dizendo: nossos problemas eram tantos que não sabíamos se queríamos continuar vivendo. Na verdade, sentimos que tínhamos recebido a sentença de morte. Mas isso aconteceu para que pudéssemos, mas Deus. Veja, e aqui está a transição, aqui está a minha verdade. Esta é a minha situação, mas aqui estão os fatos. Ou talvez devo dizer o contrário, estes são os fatos, isto é o que eu estou passando, mas a verdade é que tudo vai acabar bem. Vai ficar tudo bem. Mas isso aconteceu para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então, uau! Eles tinham grandes problemas, eles não pecaram, não tinham feito nada de errado. Ele não ficou sem fé, porque ele disse às pessoas o que eles estavam passando. Ele disse, mas Deus nos deixou passar por isso, para que nós tenhamos bom senso para não depender de nós mesmos, mas de Deus. E honestamente, acho que por causa da tremenda maneira como Deus os estava usando. E honestamente, quando Deus está usando você de uma maneira realmente muito, muito grande, qualquer um de nós pode ficar cheio de si. E assim, às vezes, as pessoas que estão sendo grandemente usadas podem acabar tendo alguns dos maiores problemas. Não porque elas não têm fé, mas para mantê-las na fé. E assim elas entendem. Ei, isto é Deus? Certamente não sou eu. Veja como eu me sinto. Veja aquilo que eu estou passando. E quão maravilhoso, quão tolo teria sido se eles... Ei, Paulo, como você está? Eu estou bem? Tudo bem, graças a Deus. Não sei sobre você, mas eu estou cansada disso. Quero dizer, eu quero que me digam a verdade, que sejam honestos comigo. Mas isso aconteceu para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Somos pressionados de todos os lados, mas não esmagados. Perplexos, noutras palavras, eles estavam confusos sem saber o que fazer, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Estamos abatidos, mas não destruídos. Sabe, eu não sou do tipo chorona, mas seria muito fácil eu me debruçar em lágrimas hoje, porque sinto que as pessoas estão desesperadas. Para talvez ouvir um pouco disso de vez em quando. Isso não significa que não ensinamos sobre fé, que não ensinamos as pessoas a serem positivas. Meu Deus, essa é a nossa resposta para os nossos problemas. Mas isso não elimina os problemas. Como eu disse, somos uma família. Se você não pode ser honesto com a sua família, e sabia que a maioria de nós se sentiria mais confortável contando a alguém que não é cristão que nós estamos realmente passando? Vamos lá. Isso é muito ruim. Os cristãos às vezes podem ser muito críticos. Eu vou agir como sua mãe agora. Nunca, jamais julgue criticamente outras pessoas por terem fraquezas em alguma área ou estarem passando dificuldades. Especialmente se a sua vida está ótima recentemente. Não diga às pessoas, você só precisa crer em Deus. Ei, eu estou crendo em Deus. Você é livre para dizer a verdade. E alguns vão te julgar, sabe? Outros vão criticar você, mas alguém tem que fazer a bola rolar na direção certa. E pode muito bem ser a gente. Amém? Vamos dar ao Senhor um grande aplauso.
Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Obrigado por estar conosco hoje. Hoje eu gostaria de falar sobre o seu relacionamento com Deus. Na verdade, é o relacionamento mais importante que você tem. E creio que nós precisamos ser muito sérios a respeito do relacionamento com Deus. Então fique conosco agora e ouça essa mensagem que foi ensinada em Hampton, na Virgínia. O título da minha mensagem hoje é Tempo de Seriedade. Eu fui cristã por muitos anos e eu ia à igreja, eu trabalhava na igreja, mas eu não levava a sério o meu relacionamento com Deus. Eu estava vivendo as fórmulas que eu fui ensinada a viver, eu estava seguindo regras que eu aprendi. Eu estava fazendo o que era socialmente correto. Eu mantinha um certo relacionamento com Deus. Creio que eu tinha nascido de novo, eu acreditava que Jesus tinha morrido por mim. Eu sabia que eu não conseguiria ir para o céu sozinha. Eu orava, eu lia um pouco da Bíblia todos os dias, mas eu não lia porque eu queria aprender alguma coisa, eu fazia isso pela lei. Quando eu falo que não era séria, o que eu quero dizer com isso é que eu não estava disposta a sacrificar nada, nem abrir mão de nada para caminhar com Deus, sabia? Vocês parecem estar tão empolgados. Amém? Gostaria de começar em 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Diz assim: seja equilibrado. E amplificada diz temperado, que significa disciplinado. Sóbrio de mente, que significa sério. Vigilante, que significa determinado. E cauteloso, que significa cuidadoso, o tempo inteiro. Não de vez em quando, não uma vez ou outra, o tempo inteiro. Quanto tempo? Enquanto você respirar. Porque o vosso inimigo, o diabo, ruge ao derredor como um leão faminto e raivoso, buscando a quem ele possa pegar e devorar. Você precisa entender que Deus tem um plano na sua vida, assim como o diabo. Precisamos estar do lado de Deus e termos a certeza de estarmos ouvindo a Deus individualmente. Se nós estamos recebendo a correção do Espírito Santo, se estamos recebendo a instrução de Deus, a ponto de quando soubermos que Deus não está aprovando alguma coisa, Ele não precisará esperar 6 meses para nos falar para mudar. Porque nós somos sérios e nós precisamos de mais temor reverencial por Deus. Não ter medo de Deus de forma errada, mas nós precisamos reconhecer que Jesus está voltando e que nós estaremos diante de Deus e prestaremos contas de nossas vidas. O que nós fizemos com ela? O que fizemos com nossas fontes e dons e talentos, nosso tempo? E você não quer esperar muito tempo para se preparar. Eu sempre digo, preparado ou não, Ele vem. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Joel, porque é a passagem que eu estava lendo comigo mesma. Quando eu decidi montar essa série novamente, muitas vezes quando eu estou fazendo minha leitura, Deus coloca alguma coisa no meu coração e eu sei que aquilo será um estudo que eu vou fazer ou ensinar com aquela mensagem, porque eu sinto que é uma palavra muito oportuna. No livro de Joel, capítulo 2, no verso 1, tocai a trombeta em Sião. Tocai o alarme no meu santo monte. Que todos os habitantes da terra tremam, porque o dia do julgamento do Senhor está chegando e está muito próximo. Repitam comigo, Jesus está voltando. Eu preciso ter seriedade com Deus. Eu preciso me preparar. Ele está voltando para uma igreja sem mácula, sem mancha e nem ruga. Amém? Joel capítulo 2, versos 12 e 13. Portanto, também agora, diz o Senhor, arrependam-se e voltem-se para mim de todo o vosso coração. Com jejuns. Ninguém quer falar sobre isso, não é mesmo? E com choro, e com pranto, até que toda a barreira seja removida. Ouviu isso?
até que toda a barreira seja removida e o relacionamento quebrado seja restaurado. Agora, eu estava conversando com uma das meninas que viaja comigo e que trabalha para mim, e a posição dela a coloca num lugar em que ela precisa estar perto de mim, da minha família. E então, ela me disse outro dia, tem me ajudado muito, sabe, crescer espiritualmente. Só de estar perto de você e da sua família e viver no meio desta atmosfera. E quando ela falou isso, eu fiquei pensando que tem tantas pessoas que estão estagnadas no caminhar com Deus porque estão se relacionando com pessoas erradas. Eu creio que existem pessoas que precisam ouvir isso. Tem pessoas de quem você não pode se afastar realmente. Então não vá para casa e fale para sua esposa Joyce me falou para me afastar de você. Eu gostaria de esclarecer isso agora antes que eu seja mal entendida. Mas sabe, existem amigos que nós escolhemos. Pessoas que escolhemos para nos relacionarmos. Alguns de vocês trabalham numa atmosfera que você não pode fazer nada a respeito. É uma atmosfera que é difícil, algumas vezes está até sugando você. E realmente você não pode fazer nada a respeito. Mas você pode escolher direito as pessoas que você escolhe para comer junto. Quem você escolhe para se relacionar. Quem você escolhe para se entreter com você. Amém? Seja para que propósito ou para quem precisa ouvir isso hoje, eu vou repetir para alguns aqui, a maior barreira que você tem na sua vida, que impede o seu crescimento, é estar vivendo na atmosfera errada com as pessoas erradas. Você ficará espantado do que acontecerá se você for sério bastante para dizer assim: eu preciso encontrar novos amigos. Agora, o diabo vai dizer, bem, você ficará sozinho. Sabe o que você deve dizer? Ok, então eu ficarei sozinho. Mas pelo menos não vou ficar perto das pessoas que estão sugando a vida de mim o tempo todo. Então você também precisa saber que tudo que você abrir mão para melhorar o seu relacionamento com Deus, ou para se aproximar dele, ou para obedecê-lo, ele te retribuirá muitas, muitas vezes mais. Mesmo que seja um grande amigo, do qual você decide se afastar porque você sabe que ele está envenenando a sua vida. Pode ser uma semente que você semeia e Deus trará uma colheita de muitos relacionamentos maravilhosos na sua vida. Isso não é da noite para o dia. Esse é outro problema para os cristãos. A Bíblia diz, enquanto houver terra, haverá um tempo de semear e de colher. Vamos olhar isso de uma forma diferente. Enquanto a terra permanecer, haverá semente. Tempo. E se você não desistir, a colheita. Amém? Veja, a Bíblia fala sobre períodos de tempo em que nós devemos ser persistentes. Nós não falamos essa palavra direito. Temos que falar direito. Um longo sofrimento. Não é sofrimento longo. É isso que significa persistência. Longo sofrimento. Longo. Não curto. Longo. Agora, Deus nunca permitirá que você passe mais que possa suportar. Existe uma razão para todas as coisas. E deixa eu te falar, eu fiquei muitos anos sozinha no meu ministério, sabe? Quando eu saí do emprego que eu tinha, na igreja que eu trabalhava em Santa Luz, para começar o meu próprio ministério, embora eu estivesse embarcando no período mais maravilhoso da minha vida, e eu estivesse começando a entrar no cumprimento do propósito, o diabo, provavelmente sabendo mais do que ia acontecer do que eu sabia, lutou contra mim com todas as armas que ele podia lutar. Julgamento das outras pessoas, rejeição das outras pessoas, mentiras que foram ditas a meu respeito,
a perda de amigos. Quando as pessoas não conseguem fazer você fazer o que elas querem, muitas vezes elas não querem mais saber de você. E isso não é ser amigo. Isso é manipulação e controle. E essa não é a vontade de Deus para sua vida. Você tem que agradar a Deus e não aos homens. Eu passei por muita solidão nos primeiros anos do meu ministério, andando por toda parte, numa van com os pneus carecas, sem ter dinheiro para hospedar num lugar decente, às vezes em nenhum hotel também. E eu fiz centenas de reuniões em lugares que não se parecem com esse aqui. Em pequenos salões de festas que eu tinha que chegar mais cedo e limpar o piso antes de poder fazer a minha reunião. O Dave trazia o equipamento todo, colocava tudo no lugar e levava o equipamento de volta. E muitas pessoas dizem assim: "Uau! Essa tal de Joyce Meyer, de onde será que ela vem?" Bem, eu estava em algum lugar. Ninguém se importa com o lugar, mas eu posso te dizer que eu estava num lugar que a maioria de vocês não gostaria de estar comigo. Mas eu estava ali, sendo fiel a Deus e servindo da melhor forma que eu poderia fazer, sendo perseverante no longo sofrimento. E aqueles anos foram muito difíceis para mim. Eu estava sozinha. Quando você viaja o tempo todo, você não consegue construir o tipo de relacionamento que você tem quando você está em casa. Mas eu olho para trás agora e, gente, esses foram os melhores anos de toda a minha vida. Sabe por quê? Eu não precisava de um monte de pessoas ao meu lado, eu precisava de Deus. Isso era o que eu precisava para os anos seguintes, meus queridos. Eu precisava daquela consistência na minha caminhada com Deus. Eu não precisava de um monte de pessoas me ajudando. Eu precisava procurar a Deus por tudo aquilo que eu precisava. Amém? Então não tenha medo de passar muitas noites solitárias. Não tenha medo de não ser convidado para aquela festa. Não tenha medo de ser deixado de fora daquele grupo. De não poder escolher os seus próprios amigos. Peça a Deus que Ele dê conexões divinas. Não julgue uma pessoa pela sua aparência exterior, porque existem grandes pessoas que você descobrirá se gastar tempo para conhecer o coração delas. Amém? Portanto, verso 12 de novo. Portanto, agora diz o Senhor, se arrependa e volte-se para mim, de todo o coração, com jejuns. Nós não falaremos sobre jejum, mas eu quero dizer simplesmente que o jejum pode ser várias coisas diferentes. No verdadeiro sentido da palavra, jejum significa abstinência de comida. E você pode fazer jejuns parciais ou completos, mas você pode jejuar de TV, jejuar de fazer compras, e sabe, você pode jejuar de conversas excessivas. Existem muitas coisas diferentes que você pode jejuar só para mostrar que você está separando um período de tempo para estar totalmente comprometido com Deus. Na verdade, eu estou me lembrando agora de um jejum de 30 dias que eu fiz de assistir TV. E foi desafiador porque meu marido ficava lá se divertindo e eu ficava trancado no outro quarto, orando, estudando, ou então lendo, ou fazendo outra coisa. Mas, bem no último dia daquele meu jejum, isso foi há 14 anos atrás, no último momento do jejum, o Espírito de Deus veio sobre mim e eu comecei a chorar, implorar para Deus me deixar ajudar as pessoas. Foi um grande mover de Deus e Deus falou comigo assim, eu quero que você tenha um ano de preparação. Eu vou te colocar numa posição e você ajudará mais pessoas. Deus é minha testemunha. Minha filha pode comprovar isso porque ela passou mais ou menos por isso comigo. E um ano depois, até o dia que eu comecei a assistir televisão. Agora, veja, muitas vezes, as pessoas querem que Deus faça algo. Mas será que querem mesmo? Elas são sérias o suficiente para pagar o preço e deixar Deus fazer a obra que precisa ser feita nelas. Veja, Deus tem muitas coisas preparadas para nós. Mas será que estamos preparados para o que Ele tem preparado para nós? Alguns de vocês estão orando por mais prosperidade. Você está orando por
um emprego melhor, você está orando por coisas que Deus gostaria muito de te dar. Mas talvez você ainda tenha alguma barreira, um egoísmo, ou uma má atitude, ou coisa desse tipo. E a verdade dos fatos é que se Deus te der mais bênçãos materiais, isso fará você se tornar mais carnal ainda. Ele não quer fazer isso se primeiro não deixarmos fazer a obra espiritual em nós que precisa ser feita. 3 João 2 diz: amados, eu quero acima de tudo que vocês prosperem e tenham saúde, assim como a sua alma é próspera. Sua alma é a sua mente, sua vontade e emoções. Então, Deus está dizendo sim quando você começar a pensar direito, a falar direito, a agir direito, e não estiver guardando mais mágoa, ressentimento, falta de perdão, e você não for sensível, difícil de se lidar. E aí, vocês estão entendendo hoje? Veja, não é nada justo as pessoas nos falar apenas sobre as promessas de Deus e não nos falar sobre as condições para essas promessas. Agora, para a salvação não existe nenhuma condição. É totalmente pela fé, você crê em Deus, crê na palavra, que Jesus morreu por você, que você não pode se salvar, não pode pagar o preço pelos seus pecados. Você aceita a Cristo, pede perdão, Ele entra no seu coração. Seu nome é escrito no livro da vida e imediatamente você se torna um coerdeiro com Cristo. E existe uma herança que já está reservada para você, que está esperando por você. Mas está aqui em algum lugar do que chamamos de terra prometida. Quando os israelitas saíram do Egito, seria o equivalente a quando uma pessoa nasce de novo. Eles foram em direção à terra prometida, certo? Eles gastaram 40 anos no deserto tentando fazer uma viagem de 11 dias. Agora, há quanto tempo você é salvo e você ainda está vagando ao redor da mesma montanha estúpida há mais de 20 anos? Você ainda está brigando com seu cônjuge toda vez que ele diz algo que você não gosta. Ai, ai, ai. Ainda está gastando metade da sua semana pensando em quanto a mim, quanto a mim, quanto a mim, quanto a mim. Ainda não dizima. Bem, eu tenho que pagar as minhas contas atrasadas. Você não conseguirá sair da dívida se não começar a dizimar? E você ainda fica com raiva todas as vezes que as coisas não são do seu jeito. Ainda está fofocando. Ainda está julgando. Ainda está dando a sua opinião sobre tudo, sobre todos os assuntos de todo mundo por aí. Você ainda não percebeu que ninguém quer a sua opinião, ninguém se importa. E a Bíblia diz para guardá-la para você mesmo. Você ainda não tem paz, nem alegria. De mau humor num dia, de bom humor no outro, mau humor num dia, bom humor no outro dia, para cima e para baixo com as suas circunstâncias. Sempre vagando no deserto. Por quê, Deus, por quê? Quando, Deus, quando? Eu não consigo entender, Deus. Eu exijo as tuas promessas. Eu não consigo entender, meu Deus. Tua palavra diz que eu serei uma bênção, mas eu não consigo entender. Continuando a ler Joel. Versos 12 e 13. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Agora veja, naquela época, quando eles estavam chorando, eles rasgavam as vestes. Era uma expressão externa do que estava se passando dentro do coração. Ele estava dizendo para parar de rasgar as roupas e consertar o coração. Amém? Rasgai os vossos corações, não as vossas vestes, e voltem para o Senhor teu Deus, porque Ele é misericordioso, tardio em ira-se e rico em amor e bondade. Por que correríamos de Deus? Ele é tão bom. Deus não está com raiva de ninguém, e Ele só quer nos ajudar a sermos o melhor possível. Deus não te manda fazer coisas difíceis para depois Ele afastar e rir de você na luta, sabe? Ele te fala para fazer as coisas que Ele sabe que no final cooperará para o seu bem. Ouça isso e veja isso. E Ele voltará na sua sentença de mal quando suas condições forem cumpridas. Não me faça ir até aí te pegar.
Para o nosso nome ser escrito no livro da vida depende exclusivamente do sangue de Jesus. E receber a graça de Deus pela fé, e Deus com certeza é misericordioso e faz muitas coisas por nós que nós não merecemos. Deixa eu te falar algo. Se Deus lidasse severamente conosco toda vez que fizéssemos algo errado, não estaríamos aqui. Mas, por outro lado, deixa eu te falar uma outra coisa. A Bíblia fala sobre uma recompensa. Por exemplo, sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se achegam a Ele precisam crer que Ele é galardoador daqueles que nunca foram muito sérios e sempre viveram vidas relaxadas. Ele é galardoador daquele que é morno, que vai à igreja toda semana, mas cujas atitudes nunca demonstram para ninguém que são cristãos. Ele é galardoador daqueles que diligentemente buscam a Ele, queridos. Ele é galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Posso te dizer uma coisa? Deus está falando com cada pessoa que está aqui neste prédio sobre alguma coisa. E você está ouvindo dele. Todo mundo. E não apenas isso. Ele fará isso enquanto você estiver vivo. Porque nenhum de nós, enquanto ainda estamos nesta carne, chegará ao lugar de perfeição. Nosso trabalho é continuar seguindo em frente. Mas seja o que for que ele esteja trabalhando em você, ele pode estar falando com você sobre várias coisas, mas se você aprender a ouvir a Deus, provavelmente você saberá que ele está trabalhando com você mais sobre alguma coisa do que outras. Ok, agora. É nisso aí que você precisa ser mais sério. Agora mesmo. Você precisa de seriedade. Posso te falar, você pode conquistar qualquer coisa se tiver seriedade. Bem, sabe, eu me lembro, há muitos anos, quando eu tinha um relacionamento com Deus. Mas era algo morno aquele meu relacionamento. Eu gosto de colocar assim. Eu tinha bastante de Jesus para não ir para o inferno, mas não tinha bastante para caminhar em vitória. Eu creio que precisamos ser sérios no relacionamento com Deus. Precisamos realmente nos esforçar para termos vitória em nossa vida diária. E precisamos viver um tipo de vida que Deus quer que verdadeiramente vivamos. Ele quer que você tenha uma vida ótima e não uma vida medíocre. Anh ta cố gắng cho em được mọi thứ, cố gắng ướt át những lời hứa. Em không quên anh sao đôi mắt em sầu. Vì giờ anh đã quên rồi, em đã quên rồi. Dòng tin nhắn anh quên rồi, em đã quên rồi. Mình chẳng còn gì nữa rồi, còn gì nữa đâu. Quên rồi, em quên rồi. Giờ chỉ còn là những vấn vương. Em mang cho anh bao nhiêu tiền ở gần đường. Giờ chỉ là những cô đơn lang thang một chiều vắng. Giờ chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em. Nắng vàng nhẹ bay qua đôi mắt em. Đôi gà mà im trong cơn gió ấy qua. Nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em. Em đã dần quên rồi, quên rồi. Em đã dần quên rồi. Ngày mình từng có đôi, từng quên rồi. Ta đã cùng đi qua bao cảm xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể dừng lấy nhau một phút, thế nhưng mà trên đời cướp một thu. Giờ đã có những thứ anh ấy ôm trong đời mình, em chẳng còn giữ để lại sự duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ đơn làng, giờ em đi theo ai của bằng bang. Giờ Ta hứa một đời sẽ mãi ở bên. Dẫu trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cố gắng anh tem vào sâu nơi trái tim. Để lòng này em ở đây cất bước ra đi. Một chiều hoàng hôn em mang bình minh lại cho anh những quên ô. Mưa rơi xuống làm
feel the raindrops on my hand. I feel calm when I stand there. Wanna be like all these people, but my mind's going deeper. And I'm a finger, I walk around, and every time try to find. And I'm a finger, sing